Informação de momento que acaba de chegar com letras garrafais. União acaba de anunciar hoje a saída do governo federal. A Executiva Nacional dá 24 horas para exoneração de filiados que ocupam qualquer tipo de cargo na administração do governo federal. A nota em que nós tivemos acesso agora diz que está mantendo uma ordem, uma determinação a todos os filiados da União que requeiram a sua imediata exoneração dos cargos públicos de livre nomeação e exoneração ou funções de confiança, eventualmente ocupados no âmbito da administração que acaba sendo direta do governo federal, direta nos ministérios ou indireta em autarquias, que são aquelas indicações. É uma nota muito curta, com alguns artigos, assinada agora em nome de Antônio Gonçalves de Rueda. Ou seja, Antônio Rueda, esse é o documento que aparece, essa equipe dando show aqui em tempo real, já ilustrando na sua imagem a você que nos acompanha em vídeo, quem nos acompanha no rádio. Estamos exibindo neste momento o documento em que Antônio Rueda acaba de assinar, afirmando que em 24 horas, então, seja realizado a saída de membros da União, realizado a saída de membros da União, realizado a saída de membros da União, realizado a saída de membros, com essa expectativa que no final do mês de setembro seria a hora de sair do governo. Agora, Antônio Rueda assina este documento enviando com a saída imediata. Isso afeta os ministros que ainda estão na esplanada dos ministérios, afeta a Alcolumbre no comando do Congresso e os indicados de Alcolumbre em algumas autarquias. Como vai ficar a esplanada dos ministérios? Haverá então já uma reforma, novos indicados? E Alcolumbre como fica com o relacionamento com o governo federal? Olha, Bruno, com certeza o impacto é grande, né? Seja nas figuras que hoje ocupam esses cargos, seja essa relação com o governo federal. Eu acredito que o governo rapidamente fará essas mudanças exatamente por causa dessa separação. Então, o recado foi dado e aí o governo deve reagir e substituir essas figuras, porque, claro, o presidente Lula quer figuras de confiança, ainda mais em cargos tão específicos como em ministérios. São cargos muito relevantes para o governo federal e aí você precisa ter absoluta, não só confiança, mas intimidade e colaborar de fato com aquela figura para que ela não desgaste de alguma forma a imagem do governo em si. Bom, eu quero só relembrar o nosso telespectador, ouvinte aqui da Jovem Pan, quem são os ministros que estão envolvidos aí nessa situação com a União Brasil. Então, nós temos no momento 3 ministros na gestão do Lula. O Celso Sabino, que é do turismo, o Valdez Góes, que é integração, desenvolvimento regional, e o Frederico Siqueira, que é das comunicações. O Góes, ele oficialmente é filiado do PDT, contudo, ele foi indicado pelo Davi Alcolumbre, então tem uma ligação ali. Essa determinação do União Brasil também prevê uma punição, né? O que é grave. E aí, nesse primeiro momento, Mônica, houve um pedido já para a saída do Sabino e também do ministro do Esporte, o Fufuca, do PP. E aí, Sabino em ano de COP, né? Vamos lembrar que ele está ali na frente da administração, inclusive com a ONU, fazendo as negociações para a COP30, que é em novembro. Fufuca também uma figura importante. Como é que Lula vai lidar? Porque eu soube inclusive, que Sabino esteve com o presidente almoçando, negociando, mas que nada ainda tinha sido resolvido. Então, Márcia, esse desembarque está sendo ensaiado já há algum tempo e essa conversa de que o Sabino poderia talvez manter o cargo já surgiu, inclusive aqui na Jovem Pan. Cabe ver o que vai acontecer, se realmente haverá essa possibilidade de negociação. Se ele tiver que sair, não acho que o presidente vai ficar muito chateado ou preocupado de poder alocar outras pessoas de confiança nesse cargo, porque isso para ele tem um resultado eleitoral, né? É sempre interessante poder continuar nessa negociação aí de cargos e quem será indicado para ocupar esses cargos. É importante a gente entender, mais uma vez, voltando a falar da PEC da blindagem, ela coloca os presidentes de partido
com foro privilegiado. Então, alguém como Rueda vai estar também protegido, blindado, não será atingido pela força da lei. E aí ele, nesses momentos aí de tomada de decisão, certamente também está levando em conta que a PEC da blindagem venha favorecê-lo. Eu vou voltar a fazer uma outra pergunta ao Luiz Augusto Durso sobre esses recados nas entrelinhas, né? Acompanhar o Congresso é muito interessante, Durso. É quase assistir um jogo de futebol. Se você não assiste um jogo, você não sabe o que a rodada está acontecendo. E aí, Alcolumbre, com o Rueda, a gente vê que o Rueda assina, então, esse documento para a saída do governo imediatamente. Isso afeta diretamente ao Alcolumbre, porque tem as indicações, tem alguns ministros, mas, de um outro lado, essa PEC da blindagem atinge os líderes, os donos das legendas que são investigados ou que serão investigados. Rueda está com uma investigação na Polícia Federal. Automaticamente isso iria alcançar Rueda, mas Alcolumbre ontem coloca no fundo da gaveta e não coloca isso em votação. Seria um recado também a Rueda sobre não votar isso, já que ele está sendo radical em sair do governo e, além disso, ordenar que os seus indicados também sejam exonerados? Olha, Bruno, é uma análise bem profunda, porque pensar que esta possibilidade da PEC da blindagem atinge a Rueda e por causa do engavetamento isso não o protegerá, nós estamos indo bem além na interpretação, até porque a gente precisa pensar se é possível essa PEC da blindagem ser aprovada dessa forma no Senado. Ainda tem muito chão e provavelmente no Senado ela perca, assim, bastante força. Então, lógico, tudo é negociado, inclusive nesses cargos de liderança, seja presidente de partido, seja presidente do Senado, seja o presidente da Câmara. Mas a PEC da blindagem tem sido bastante criticada pela população e esperamos, como eu disse já nesse programa de hoje, que não seja aprovada de maneira alguma. Se for, fortalece algumas figuras que têm ligações diretas com processos penais, com investigações, e essas comemorarão, sem dúvida nenhuma, porque aquela ideia de que os seus pares votarão para dar continuidade num processo criminal volta exatamente na sua interpretação, porque aí é mais uma etapa de negociação política, porque quem vai decidir se aquele processo vai tramitar ou não são os próprios parlamentares que vivem da política e não como o Poder Judiciário, que não deve ter influência nenhuma, interferência nenhuma do poder político ou das opiniões políticas. Vale dizer, se a PEC for aprovada, é mais uma etapa de negociação para blindar agentes públicos, presidentes de partidos, ou forçá-los também a tomar medidas pela negociação de um processo penal. É mais um lado obscuro dessa PEC da blindagem que a gente não pode, de maneira alguma, aplaudir. Rapidamente, só uma informação sobre essa investigação de Antônio Rueda. Hoje, um pouco mais cedo, ele usou as redes sociais, rebatendo que está sendo alvo de ilações irresponsáveis e sem fundamento, e disse que já está tomando todas as medidas cabíveis em relação ao seu nome e também à sua reputação. Márcia Dantas, de olho no relógio, tic-tac, 24 horas, o que vai acontecer? Fica ou saia? Pega o seu banquinho e saia de fininho. Mansinho. Será que vai ser isso? Olha, a gente já fez da outra vez pra quem você tira o chapéu, né? Aí agora você pegou um outro quadro do Raul Gil, que é do banquinho. E você sabia que eu tenho um troféu do banquinho? Eu ganhei esse quadro uma vez. Olha aí. Sair de mansinho, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver, porque tem povo lá aí em Brasília querendo sair de mansinho realmente, no meio de tanta polêmica. Obrigada, Bruno. Até amanhã.